Saudação, turma, bem-vindo à primeira aula do nosso curso de Demonologia. Meu nome é Leonardo Sanheim, nós vamos falar um pouquinho do que nós já falamos na nossa live ao vivo, né? Mas tenho certeza que nós, de forma resumida, mas todo o conteúdo que nós falamos lá, eu vou transmitir para vocês aqui, ok? Então vamos lá. Então o primeiro ponto é entender um pouco quem sou eu nesse cenário, né? Que autoridade eu tenho para estar ensinando demonologia para vocês. Então eu gostaria de contar um pouco da minha história, né? Hoje nós vamos falar desses dois pontos, contar um pouco sobre mim, a minha relação com isso, né? Com o sobrenatural, e que me levou a entender esse assunto, né? Até o ponto que eu cheguei na demonologia, até o ponto de nós vamos falar um pouco hoje sobre a relação do homem com o sobrenatural e um pouco da relação do homem, das culturas antigas com os demônios. Vamos fazer uma pequena introdução nisso hoje, ok? Então vamos lá. Para começar, minha história inicia desde quando eu era criança. Eu sou fruto de um casal que era um pouco desconexo na década de 90. Eu nasci em 85, mas mais ali na década de 90. Minha mãe é esotérica, era esotérica na época. Meu pai é ateu. E minha mãe era de uma seita, vamos colocar assim dizer, de um grupo, né? De estudo chamado Gnose Cristã de Samael Ayor. Não sei se alguns de vocês tiveram contato, mas era isso que minha mãe seguia naquela época. E meu pai meio que não estava nem aí, entendeu? Pra nada. E então eu fui criado nesse cenário, né? Pra se fazer parte na verdade, para se entrar lá no pessoal da Samael Ayor na época, que era um conceito que na época era muito conhecido, depois hoje meio que acabou. Houve briga entre os discípulos, né? Quando Samael morre. E então assim, só que minha mãe não tinha com quem me deixar, então minha mãe me levava. Então desde pequeno, desde meus 6, 7 anos de idade, até antes, na verdade, desde meus 5 até os meus 8 anos de idade, eu já participava ali, né, desse grupo de gnose, né, e estudava alguns aspectos, né, de Samuel falava, de um aspecto esotérico. E aí eu sou criado entre um misto, né, entre ir na reunião reunião esotérica e aos domingos ir na igreja católica. Muita gente sabe que apesar da doutrina católica não concordar com isso, mas há muitos católicos que seguem outras linhas, né? A pessoa católica e às vezes é espírita também, né? No credo oficial isso não pode, tá? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Acontece muito a pessoa que é católica mas ela ter outra religião, né? Ou ela fazer parte de um outro grupo. Assim, né? Na própria igreja católica acaba acontecendo, por exemplo, os templários, alguns grupos, né, que são ali paralelos, né, entre o catolicismo, mesmo havendo uma ordem bastante expressa, né, as encíclicas pelos papas. Então eu cresci nesse meio. A partir do momento que eu vou crescendo nesse sentido, eu começo a estudar mais, né, aprofundar mais, a ler mais livros, né, sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ler muito, muito bem influenciado por minha mãe nesse sentido. E aí eu começo a fazer parte de alguns ritos. Em paralelo a isso, em determinada época, eu participei de uma reunião da Igreja Católica. Era aquelas reuniões que são colocadas tipo em chácara, nesse tipo de eventos, são retiros, né, chamados retiros na Igreja Católica. E ali eu tive meu primeiro contato com a demonologia. Na época eu comprei um livro nesse retiro, eu chamava Introdução à Demonologia, e era um livretinho de bolso,
né? Era um livretinho católico de bolso, que falava um pouco da demonologia. E eu lembro que eu comprei esse livro, eu li rapidamente esse livro, que é um livretinho mesmo. Pena que eu não tenho mais esse livreto. Com o passar dos tempos, mudanças de um lado para o outro, eu fui perdendo. Mas foi o primeiro contato com a demonologia em si, né? Já tinha tido, pelo menos a demonologia católica. Então, eu me interessei bastante sobre isso. A partir desse momento, eu começo a querer estudar mais profundamente. Eu me torno o que a gente chama na igreja católica chamado de vocacionado. Quem é católico sabe aí. Que é quando a pessoa ela é designada para buscar entre, ela vai decidir, né, entre ser padre ou não, né? E eu passei ali ter o acompanhamento da irmã Mary Lou por algum tempo e visitando e conhecendo alguns padres, né? E eu, inclusive, até brinquei na live que tem uns certos privilégios, né? Porque a gente, quando é vocacionado, a gente chega nas igrejas e quando a gente é apresentado que é vocacionado, a gente vai, né, pro altar e o povo, né, até na Eucaristia, a gente tem o privilégio de tomar o sangue de Cristo aqui, né? É o que não acontece dentro do aspecto da comunidade leiga ali, no caso, né? Que católico sabe o que eu tô falando, né? Geralmente toma a hóstia ali, na Eucaristia. Geralmente seca, alguns dependendo do rito ali que está sendo feito, né? Do ano, da região, é mergulhado ali no vinho, mas geralmente é seca, né? A gente não tomava seca. E a partir daí eu começo a ter contato com alguns padres, eu começo a aprofundar mais na demonologia, a estudar bastante sobre a demonologia católica. E eu aprendo muito com os padres sobre como é a demonologia católica, como é que é a visão dos demônios, das possessões, né? Vexatória, né, etc. Que nós vamos estudar ainda aqui sobre a demonologia católica. Bom, em resumo, eu acabo não indo para nenhum seminário. Eu volto a estudar bastante esoterismo e magia, ou para alguns ritos, como o rito do sol, celta, né? E eu vou adentrando e acabo indo para Goethe, né? Acabo, né? Tenho um contato ali com os ascensionários, né? E vou para Goethe, vou estudar bastante Goethe, estudo um pouco Kabbalah, mas principalmente mais no aspecto da Goetia mesmo. E que não é muito legal, não recomendo. Pelo menos na época eu era muito imaturo para estudar Goetia, né? Tanto que se você conversar com qualquer rabino, cabalista, para estudar Kabbalah você precisa ter pelo menos 40 anos ou ser casado. A recomendação é essa, para estudar Kabbalah. E eu fui estudar Goetia na minha adolescência e tudo mais. E vou aprofundar a hierarquia, invocação e tudo mais. E eu subi rapidamente. E aí eu vou criar um grupo também, vou ensinar aspectos místicos. E nesse ensinar aspectos místicos eu me deparo com um dos avós da parapsicologia que não foi valorizada no Brasil, que era a mesma época ali do Padre Quevedo, que é o Plínio Silva. E a partir desse momento eu começo a estudar parapsicologia com o Plínio Silva, que era um baita, um cabalista, era uma pessoa que tinha muito conhecimento místico, que tinha envolvência mística de uma vida toda, na época ele tinha 81 anos de idade. Provavelmente hoje, eu não tenho mais contato com ele, mas provavelmente hoje ele nem é mais vivo, né? Devido aos anos. E a partir daí eu estudo muito, né? Algumas questões, né? Como PNL, mas principalmente a parapsicologia. E a hipnoterapia também, porque ele era um bom hipnólogo, né? Já naquela época. E é interessante que eu vou, além de estudar com ele, eu tenho um grande gasto, porque eu vou trabalhar com ele. Eu trabalho lado a lado com ele.
tive esse privilégio, vamos colocar assim. Então eu trabalhava para ele, né? Eu gravava os materiais, eu ajudava ele a cuidar dos materiais que ele, dos cursos, né? Que ele ministrava. Então eu tive muito acesso a muito material mesmo, muito conhecimento. Além dos conhecimentos que eu tinha interno, né? Que as pessoas não tinham acesso. E também eu trabalho lado a lado com ele porque a gente faz uma parceria. Enquanto ele estuda, né, ele vai ministrar para psicologia, eu vou criar um curso na época chamado Magia Sem Mistério. E a partir desse Magia Sem Mistério, eu pego aquilo que eu já estava ensinando e agora eu formo um grupo que foi na época bastante conhecido, que era um grupo chamado Pêndulo. É um grupo que teve mais de 300 pessoas, incluindo pessoas de outros países, como Portugal e Espanha. Os recursos de comunicação eram muito rasos, né? Porque comunicação no sentido de não estava no início da internet ainda. Então, o contato que eu tinha com o pessoal de fora, por exemplo, era por e-mail, para vocês terem uma ideia. Geralmente se encontrava em fórum e tinha contato por e-mail. E foi ali, basicamente, pouco antes, basicamente no início do Orkut. Então, assim, não tem muito registro dessas pessoas. Né? E a partir daí, já tinha uma bagagem para entender, para conhecer sobre os demônios e o sobrenatural. Foi quando acontece um fator, quando eu estava no meu auge. Eu fui freado, né, eu posso dizer assim. E automaticamente foi um dia que eu perdi tudo, um dia de perder tudo. E quase com esse negócio de perder tudo, né? Perdi o grupo, perdi trabalho, perdi tudo literalmente. Né? Eu vou ter contato com uma igreja evangélica, a igreja do Nazareno, é muito conhecido em São Paulo, né? São várias igrejas que tem em São Paulo, na região de São Paulo em si, né? Do capital interior. Na época, meu queridíssimo pastor Graia, não tem, né? Hoje não tenho mais contato com ele, mas é uma pessoa que eu admiro muito porque é uma pessoa que em campo de assistência social, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada à assistência social como esse camarada. É uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo, respeito muito. E então eu tenho esse contato e eu começo agora a estudar um pouco sobre demonologia, né, também evangélica, né, ali. E vou aprofundando cada vez mais, né, vou fazer teologia sistemática, como se tem uma matéria de demonologia. Mas a partir daí, né, com todas as coisas acontecendo na vida, mas sempre eu percebi que a demonologia no Brasil foi muito raso. Era algo muito raso, os materiais eram muito rasos, você não tinha muito acesso a materiais aqui no Brasil. Em síntese, os materiais que mais você conhecia aqui ou era católico, da demonologia católica, ou matérias da teologia sistemática. Então, assim, não tinha um aprofundamento, né? Principalmente tendo em vista que a questão demônio, ela não está ligada apenas à crença cristã, né? Ela é muito mais ampla que isso. E nós vamos falar um pouquinho disso agora, tá certo? Então é com esse intuito que surge o Instituto de Demonologia, né, esse ano. Nós lançamos esse ano o Instituto, para a gente poder abordar esse assunto de maneira séria, profissional, de maneira ética e profunda, né? Porque é um assunto que geralmente, dependendo da igreja que você vai, não é levado a sério, né? Ou dependendo do lugar que você do lugar que você frequenta, não é levado a sério, né? Já conheci pessoas que foram muito discriminadas
né? Porque tiveram uma experiência sobrenatural em algumas igrejas. E outras igrejas misturam tanto uma picaretagem, né? E a gente sabe que existem muitos truques de mágica e hipnoterapia, dizendo para ter um contato sobrenatural. E eu acho ridículo, porque o sobrenatural está tão presente na nossa vida e que realmente eu não entendo porque que a pessoa precisa usar um truque de mágica para querer trazer um sobrenatural inventado. E isso banaliza o que é o sobrenatural. Banaliza a crença sobre os demônios. Então é isso que eu quis trazer. Eu montei isso tudo para trazer isso para vocês e para as pessoas. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre contato, porque falando sobrenatural, vamos entender um pouco esses aspectos históricos, um pouco sobre essa questão do sobrenatural. Por quê? Desde que o mundo é mundo, vamos colocar assim, como o pessoal costuma dizer, desde a mais eternidade, o ser humano sempre buscou o sobrenatural, uma explicação, ou melhor, o ser humano sempre buscou explicações do que é natural, colocando no sobrenatural. Por exemplo, os povos antigos, né, existem aspectos, estudos, né, da antropologia. Então o pessoal olhava o Sol, como é que o Sol nasce? Então é o Deus Sol, é algo sobrenatural. Então a Lua, as estrelas, e tudo isso virou sobrenatural, tá? Para esses povos. Então todo aspecto que era agrônomo era sempre relativo. Isso a gente percebe no contexto histórico, né, de atribuir alguma divindade, percebe muito no contexto pagão isso, e sempre colocando no sobrenatural algo que é inerente ao físico, né? E a partir disso aí, hoje, na verdade, o correto nem é falar que as coisas são sobrenaturais. A gente fala isso mais que é sobrenatural por uma questão popular, que as pessoas não conhecem, né? Então é algo popular, que a gente vai falar, eu vou falar muito esse termo sobrenatural, mas o correto, em termos acadêmicos, é você falar que é supranatural. Porque o fenômeno sobrenatural é isso. É o sol que nasce que os povos davam um sentido para aquilo. Os fenômenos que são da paranormalidade, eles são supranaturais. Cientificamente esse é o termo mais correto. Mas popularmente a gente sabe que o sobrenatural, as pessoas entendem pela questão do contexto da palavra, pelo costume, as pessoas fixam na questão do sobrenatural. Ok? Então essa é a primeira parte, é muito interessante. Outro aspecto que nós podemos falar aqui também é que os povos sempre tiveram contato com o sobrenatural. Eu falei, estou usando esse termo. Então, assim, com os demônios, né? É como especificar, mas assim, com os demônios. E isso acontecia não só na região cristã, mas em todos os aspectos de todas as culturas, né? Se a gente olhar, por exemplo, o calendário maia, né? Não sei se alguém já praticou o calendário maia aqui, mas se a gente pegar, vocês podem procurar a questão dos maias. Como é que é o pensamento maia em relação a esses seres? Né? E olha que interessante, gente. Olha como interessante como se cruzam. Né? E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Os mais vão dizer que eles viram uma bola, chegaram à nave, vamos colocar assim, um negócio redondo, ele chega um negócio redondo chega na Terra
sai, aí abre-se como se fosse uma porta nesse lugar, e aí começa a sair seres nesse lugar. E aí eles percebem que o último ser que sai é mais alto. E é como se esse ser dominasse os outros. Então os seres vêm do espaço, desce na Terra, sai seres, e aí o último que sai é o líder desses seres. Que eles vão colocar com os deuses. E olha que interessante, esses seres, eles dotam os maias do conhecimento que os maias começam a fazer coisas que na época, e esse é um mistério que intriga até hoje, não teriam capacidade de fazer, né? As construções maias. Se vocês estudarem os maias, e eu recomendo que vocês estudem, os maias têm uma inteligência fora do padrão, fora do comum. Eles têm um conhecimento que para os povos antigos não era normal. Sabe? Não era normal. E foram esses seres, né? Você pode ver muito isso até no livro Eram os Deuses Astronautas. Né? Não estou falando que ele já leu, você lê o livro e entender que eram alienígenas, seria assim. Não, mas é apenas uma recomendação para você olhar com um olhar lógico crítico, mas que traz alguns aspectos históricos interessantes. E se a gente cruzar isso com Mateus, com o livro bíblico de Mateus, né, da Brit Hadashah, no Novo Testamento, a gente vai ver que Yeshua, né, que Jesus, ele diz o que ali? Ele vai dizer que viu Satanás cair como raio. E se a gente pega ali em Apocalipse, né, em Apocalipse, no capítulo 12 específico, a gente vê que Satanás batalha com Miguel e ele é expulso. E olha que interessante, para onde que ele é expulso? Ele é expulso para a terra. Né? Ele é expulso para a terra, ele é expulso no mar. Né? Ai dos habitantes da terra, porque Satanás desceu até vós. Então nós temos vários paralelos que se cruzam. É algo que cai do céu na terra e sai seres. Daí não caiu sozinho, né? Os anjos, né? A terceira parte dos anjos batalhou ali, segundo Apocalipse. Então esses seres caem, esses seres vêm juntos. Então a gente vê na ótica maia algo em sincronia com isso. Então, e eu vou pegar um paralelo que alguns podem gostar, que é apenas para dados da aula, que olha que interessante. Os demônios são muito inteligentes. Por quê? Porque eles tiveram, imagina, morava no paraíso ali, falando dentro da doutrina cristã, tá? Tô relacionando aqui com a doutrina cristã. Tá? Depois a gente entra no outros campos aí. Mas dentro da doutrina cristã, Satanás cai como um raio, eles caem e saem. Então assim, existe um paralelismo muito grande entre esses dois aspectos. Então os demônios eram inteligentes, porque eles moravam no céu, dentro da doutrina cristã. Então olha o conhecimento que eles tinham. E aí quando eles chegam na Terra, eles ensinam. E é meio estranho, né? Falar isso. E talvez em nenhum outro lugar você vai ouvir falar isso. Talvez alguns podem até achar meio doido de falar isso. Mas sim, por uma troca, por o controle dos habitantes na época que chegou aqui, pode ter havido. Até porque os maias agora vão adorar eles como deuses. Né? Então é um aspecto interessante para pensar. Tá? Você não é obrigado a acreditar, mas tente pensar, entendeu? Tente trazer a raciocínio, sabe? Tem senso crítico um pouco. Nunca fixe
eu gosto muito de uma frase chinesa que Bruce Lee utilizava, fazia um pouco sua xícara para que possa provar do meu chá. Sabe? Tira um pouco dos preconceitos que você trouxe da sua religião, das suas crenças, esvazie um pouco deles nesse curso, para que você possa talvez absorver conhecimentos que vão ampliar um pouco mais a sua visão. Tá certo? Então existem alguns pontos. Então os pontos dos demônios a gente percebe. A gente percebe, por exemplo, relatos de, por exemplo, olhar no campo do exorcismo, a gente percebe relatos egípcios. Os egípcios, eles já praticaram exorcismo. E se você olhar pelos aspectos das religiões, toda religião tem seu tipo de exorcismo. Se você pegar o judaísmo tem seu exorcismo. Um de-book. Se você pegar aí do judaísmo ali no segundo templo, porque o judaísmo no primeiro templo, o judaísmo de hoje em dia são um pouco diferentes, tá? Então, embora o judaísmo hoje, pela Kabbalah, entenda que o de-book é um espírito, mas se você pegar os manuscritos do Mar Morto, você vai perceber que eram ali que existiam exorcismos já naquela época, né? Inclusive os essênios eram se você pegar as histórias dos essênios, você vê que eles faziam exorcismo, tá? E eles não faziam exorcismo para espírito, eles faziam para demônios. Tanto se você pegar na crença essênia, que era uma crença básica do judaísmo do primeiro século, o líder dos demônios é chamado de Beelzebub, Senhor das Moscas. Então, tem esse porém. Só que aí você vai para o islamismo também tem o seu exorcismo. Tem vídeos, tem fotos, né? Existe material contundente que você pode pesquisar, até no próprio YouTube, de exorcismo que são muçulmanos fazendo. E eu até vou, para quem é aluno do nosso curso, você vai receber inclusive alguns vídeos deles, né? Dos muçulmanos, dos judeus, fazendo exorcismo. Então todos os povos, de maior ou menor grau, eles tiveram contato com os demônios. Tanto que os demônios, a palavra demônio, né, está presente em todas as mais diferentes crenças. Até no budismo, mesmo que a crença seja diferente, né, como Mara, por exemplo, e se a gente vai aprofundar isso no decorrer do curso, mas o princípio sempre é o mesmo. Sempre existe, né, essa questão, a relação homem-demônio. E o interessante é que se a gente olhar o exorcismo católico e o exorcismo evangélico, católico muda um pouquinho, né, tem um rito um pouquinho diferente. Mas católico, evangélico, e é provavelmente essas crenças, né, que pertencem ao Oriente ali, eles são muito parecidos, né, islâmico, né? Por exemplo, o católico, ele tem todo um rito, né, que agora pode ser rezado em português, né, que antes era só em latim, hoje pode fazer exorcismo em português. Embora só o padre possa fazer exorcismo, tá? Porque ele é a representação da figura de Cristo. Ali. Mas ele tem um rito. Se você pegar no judaísmo, você vai ver eles rezando o Salmo 91, o Tehillim 91, né? Ali para enfraquecer o de-book. Então existe um paralelismo das religiões que é pouco falado. E isso é muito perigoso, porque hoje o que acontece muito eu me fecho na minha bolha
Aqui eu vivo no meu mundinho, aqui na minha igrejinha ou na minha religiãozinha aqui, e eu não me expando. Então é muito. Aliás, parabéns para você que está fazendo esse curso, porque significa que você já tem uma mente mais aberta a conhecer a demonologia de uma forma muito mais ampla. Tá? E eu quero aqui também aproveitar agora esses momentos e repegar umas perguntas que foram feitas na live, e eu vou responder essas perguntas aqui também. Eu acho interessante para você que não pôde acompanhar a live, porque são perguntas muito pertinentes ao curso e à aula, sim, né? Tá, mas aí tudo bem, né? Leonardo está me dizendo que os demônios eles podem ter colocado em diversas religiões, né? Eles podem existir a possessão. Mas e aí, esses demônios, como é que acontece esses demônios? Como é que esses demônios, como é que eles entram assim na pessoa, vamos colocar assim dizer? Quem é que é a pessoa que eles conseguem entrar? E aí, a resposta para isso é tanto no na judaico-cristã, na judaico-cristã, é quando a pessoa está mais fraca. Então, a pessoa está espiritualmente mais fraca, o demônio tem mais acesso a essa pessoa. No meio pentecostal, no meio evangélico, é chamado de brecha. Né? Quando a pessoa está em pecado, ou quando ela está com menos relação com Deus, esses demônios entram. Isso dentro da judaica cristã. Dentro das religiões afrodescendentes, né, a Umbanda e a Quimbanda, porque o Candomblé faz parte também, mas é algo um pouco mais brasileiro, vamos colocar assim. E outras crenças esotéricas também. É a pessoa que ela deixa ser influenciada, tá? Pela entidade, tá? Não tô dizendo que é o demônio em si, tá? Assim, algo que vocês vão sempre ver aqui no curso, e eu espero que vocês entendam, temos pessoas das mais diferentes religiões aqui, tá? Nesse curso. Então eu sempre vou tratar em vista numa ótica de respeito